Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Henrique Santos, esse é o canal Disruptor. Hoje vamos falar, sobre o aborto, tá? A gente vai falar de um tema atual, né? Uma menina de 10 anos que foi abusada, né? Pelos seus familiares, ou pelo menos pelo seu tio, tá? E estava grávida aproximadamente de 5 para 6 meses. Se você quer continuar assistindo esse vídeo, eu peço por favor que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Hoje a gente vê que a minoria ela tem uma força, né? E a gente acha que essa minoria é barulhenta. Não. Essa minoria ela só está alinhada com aquilo que foi produzido por décadas, tá? De um governo, de um posicionamento de esquerda. Então a gente vê hoje um Supremo que tem se alinhado, né, a essas pautas, tá, de esquerda. Hoje a gente tem visto um Ministério Público, a gente vê também um legislativo, né, e a gente vê os juízes, tá, a gente vê também nos juízes de menores instâncias, a gente vê uma mídia, tá, a gente vê uma educação, tudo aparelhada, tá? Realmente é uma educação infelizmente aparelhada. Claro que nem toda a educação, mesmo a educação tem professores excelentes, tá? Inclusive quando tinha aquelas manifestações nas universidades, nós víamos professores que estavam lá comprometidos a ensinar, que estavam lá lutando até mesmo, né, arriscando a vida, né, para entrar dentro da sala de aula e poder, né, fazer o seu trabalho, tá? Não é todos, mas a gente vê que realmente assim tem um aparelhamento forte, tá? Que dificulta até mesmo o acesso de professores, até mesmo a entrada, né, de professores que têm certo pensamento, tá? Para determinadas funções, para determinadas áreas nas universidades federais, tá? E nas universidades privadas também, tá? Tem um certo aparelhamento, porque muito de professores que são formados e doutrinados em universidades federais acabam sendo coordenadores de cursos, sendo reitores de faculdades privadas e também então se alinham também para a educação de universidade privada. Nas escolas, nas creches também. Professores são formados em universidades federais, são aqueles que vão dar aula para os nossos filhos, tá? Então essa parte da educação. Então essa minoria que tem gritado a favor da morte, né, dessa criança que estava em gestação, não é porque elas simplesmente são aquelas poucas pessoas 50 pessoas que manifestam ali, que de 50 pessoas que vai fazer com que aconteça alguma coisa. Não, isso daí na verdade já é um processo, né, de alinhamento, tá, das pautas que não são necessariamente essas pessoas que estão fazendo que estão fazendo o barulho e por causa disso está acontecendo, mas sim porque já tem um Estado aparelhado, né? Já tem um Estado que já quer fazer aquilo e vai fazer independente se tem pessoas ou não. E a democracia então entra em xeque nesse momento, porque se a maioria é contra, se você fazer uma pesquisa, se você colocar em qualquer rede social, se você sair na rua, você vai ver que a maioria é a favor. Mas porque o Estado, ele mesmo assim sabendo que pela maioria não teria que agir dessa forma fazendo o aborto, eu vou explicar o porquê não deveria ter usado, né, ter feito a morte ter colocado a morte de uma criança, né, nessa situação, tá? Uma morte de uma criança e então, ou seja, tem um estado, tá, que está já aparelhado. Então, isso é só reflexo de trabalho, tá? De uma doutrinação de esquerda que pessoas, né, é, 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 que são letradas, que são graduadas, que têm suas profissões, que estão que estão se instalando em órgãos públicos e aparelhando o Estado. E eu vejo então assim, por que eu acredito que a menina jamais poderia fazer esse tipo de matar uma vida. Primeiro, porque nós não sabemos consequências psicológicas que poderiam acompanhar essa menina durante a vida dela. A gente viu alguns famosos, né, que se colocaram para ajudar num tratamento psicológico até 20 anos, até uma idade lá, não sei, tal. Mas jamais, tá? Além de já ter o abuso
né, do familiar, por consequente, ainda tem um abuso do Estado contra a criança, tá? Porque o resultado, né, do processo mental da criança, além de ter o estupro, ainda ela ser conivente com a morte de uma criança, estando numa fase com 10 anos que ela ainda não tem essa percepção futura, tá? Que ela só está sendo levada pelos pensamentos de pessoas que já têm essa pauta, tá? Do aborto. Ela, né, uma criança que ela não tem ainda, com 10 anos, ela não tem essa percepção do futuro, tá? Não tem essa percepção do que ela está fazendo, quais são quais são as consequências disso. Então a gente vê que é uma criança que foi abusada pelo tio e agora ela foi abusada pelo Estado também, tá? Porque é abusada pelo Estado, né? Não só o abuso do Estado, mas o que o Estado também violou, não só a menina, o Estado violou nós também, sabe por quê? Porque nós temos no artigo 5, no caput da Constituição, tá? Fala que nós temos direito à vida, né? E esse direito à vida pela aquela criança que estava em gestação com aproximadamente 6 meses de vida, tá? Foi violado. Se foi violado para uma criança de 6 meses, porque eu com 29 anos não poderia também ser violado a minha vida, tá? Então o Estado ele tem utilizado, né, não só o judiciário, o STF, que tem colocado contra, tá, a democracia, como o Alexandre, né, falou lá, o ministro Alexandre de Moraes falou que era uma ditadura da maioria, tá? Que isso daí, né, jamais poderia existir, mas nós vemos então que a democracia ela está em xeque nesse momento. E a gente então entende que a vontade da maioria não está sendo refletida, tá, no judiciário, tá, no Ministério Público. Infelizmente temos pessoas que são extremamente capacitadas, temos pessoas aí nesses ministérios também que são pessoas honestas, pessoas que estão fazendo serviço de direito, mas infelizmente pessoas estratégicas ali, tá? Pessoas, talvez até uma maioria dentro desses órgãos que já estão, né, que estão alinhados a essa doutrina de esquerda, doutrina marxista, comunista, tá? Para poder ter força para apoiar tal decisão. Então, primeiro, a gente não sabe as consequências psicológicas dessa menina. O acompanhamento psicológico não necessariamente é a solução. Tá? E segundo, a esquerda, a Maria do Rosário já brigava com o Bolsonaro, né, pelo Champinha, aquela briga lá que quando o Bolsonaro falou que ela não merecia ser estuprada, foi quando a Maria do Rosário estava apoiando Champinha, um cara que foi lá, que sequestrou a menina, que abusou dela, né, vários dias depois, se não me engano, matou, não sei se cortou, estrangulou, ou, né, mas matou a menina depois de vários dias de abuso, tá? E a Maria do Rosário estava defendendo esse cara aí. Ou seja, a esquerda ela defende o estuprador e depois ela defende a morte do inocente quando o estuprador estupra e gera uma gravidez desejada, tá? Então ela defende o estuprador e depois ela defende a morte da criança fruto do estupro, tá? Segundo, terceiro, essa é uma violação da Constituição do artigo 5, tá? Que tem direito à vida, a criança teria o direito à vida, tá? Por que amanhã, então, não poderia ter algo, alegar algo contra mim, que tenho 29 anos, e violar minha vida, tá? Ou violar a vida de uma criança de 1 ano, ou violar a criança de 2 anos, tá? Isso daí abre precedentes, tá? Abre precedentes para outros tipos de violação à vida, tá? Então, só isso aqui já seria suficiente. Mas Henrique, mas então você acha justo essa criança então levar essa gravidez adiante? Olha, existe muita injustiça, tá? E nós não vamos conseguir colocar todas as injustiças, resolver todas as injustiças. Mas primeiro o que nós deveríamos fazer é colocar duras penas para o estupro, para isso jamais se repetir, tá? Para isso jamais se repetir. No caso dela, tá? Como já estava uma gestação avançada, tá? O que poderia fazer? Eu acredito que
o decorrer, o sentido natural da vida e deixar essa criança nascer e fazer, levar para doação, levar para pessoas que podem acolher essa criança, eu acredito que seria o mais gesto nobre dessa criança. E eu acredito fielmente que ao longo da sua vida ela se sentiria melhor em saber que ela, ela mesmo sendo abusada, mesmo ela sofrendo danos ali, ela deu o melhor dela, que ela gerou a vida. Ela deixou o fluxo natural da mãe acontecer, tá? E isso mesmo em resposta de algo ruim. Mas ela fez ela fez algo bom. Ela preservou a vida de uma criança que ela não tinha. A criança não tem nada a ver com, ela não tem, ela não teve culpa pelo que aconteceu. Né? Então, essa espontaneidade, deixar o fluxo da vida acontecer, que é o natural acontecer, que é a gestação, deixar até o final e colocar a criança, isso traria algo bom para a criança, tá? Mas claro que vai ter uma esquerda que, infelizmente, é truculenta, raivosa, né? Que eles querem resolver o problema do estupro, não colocando duras penas para o estuprador, mas sim matando as crianças inocentes. Tá, pessoal? Essa foi aqui uma opinião, tá? E é uma opinião que realmente assim, a gente vê que eles não querem resolver o problema na raiz da questão. Eles querem colocar pautas. E essa criança serviu para eles realmente colocarem aquilo que já está em pauta, tá? Independente, eles não estão interessados na vida da criança, mas sim colocar sua pauta, sua ideologia em jogo. Bom, pessoal, por favor, peço então que curta, compartilhe, se inscreva, comente no canal aí, tá? Para que a gente possa crescer, que essa voz possa se ecoar, que essa ideia possam, se essa ideia também faz parte, é mesmo pensamento que o seu, que esse pensamento ele possa se propagar aí, tá? Que mais pessoas possam ver esse vídeo. E muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau, tenha um excelente dia.